Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada aqui contando algo tão íntimo da minha vida. Não por vergonha, mas porque por muito tempo eu mesma não tinha maturidade suficiente para entender o que vivia, muito menos explicar. Durante anos, eu jurava que amar era sentir borboletas no estômago, responder na mesma hora, marcar presença, dizer "eu te amo" antes de dormir e mandar bom dia todos os dias. Eu achava que relacionamento era intensidade, e só. E por acreditar nisso, eu me perdi tantas vezes que quase deixei de me reconhecer. O que vou contar agora não é uma história perfeita. É uma história real. Uma história de amor, sim, mas principalmente uma história de evolução. De como eu precisei perder o controle, quebrar expectativas e olhar para dentro de mim para só então aprender a amar de verdade. Tudo começou num momento em que eu ainda confundia a atenção com carinho, silêncio com rejeição, distância com desinteresse. Eu acreditava que se alguém me quisesse de verdade, estaria sempre perto, sempre disponível, sempre dizendo o que eu queria ouvir. E quando comecei meu relacionamento, levei todas essas crenças comigo. Achava que estava pronta. Achava que maturidade era algo que se ganhava automaticamente quando a gente crescia. Mas não. Maturidade emocional é algo que se constrói. Às vezes com amor. Às vezes com dor. Eu lembro exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Foi depois de uma pequena discussão. Pequena na aparência, mas enorme no impacto. Eu estava chateada, irritada, sentindo aquele incômodo que só quem não sabe lidar com frustrações entende. Ele tinha cancelado um jantar porque precisou ficar até mais tarde no trabalho. Algo simples, justificável, normal. Mas eu, naquela época, vivia aquilo como uma rejeição. Como se tivesse ficado em último lugar na lista de prioridades dele. Eu passei horas remoendo, criando cenários na cabeça, revivendo dúvidas, inventando motivos. Tudo sem falar nada para ele. Quando ele chegou, cansado, exausto, com olheiras profundas, a única coisa que eu consegui fazer foi perguntar, de maneira fria, irônica, se o trabalho dele era mais importante do que o nosso relacionamento. Ele me olhou com uma expressão tão sincera, tão verdadeira, que por um instante eu me senti pequena. Não humilhada, não diminuída, pequena por dentro, como se uma parte de mim tivesse percebido pela primeira vez que o problema não era ele. Era a minha expectativa, o meu medo, a minha imaturidade. Ele respirou fundo, largou a mochila no chão e se sentou no sofá. E em vez de devolver a ironia, em vez de gritar, em vez de dizer que eu estava exagerando, ele falou com calma. Com uma tranquilidade que doeu mais do que qualquer grito. Eu sei que você ficou chateada. Mas você não falou comigo em nenhum momento. Você não tentou entender o meu lado. Eu tô aqui tentando fazer tudo dar certo. E parece que nada nunca é suficiente. Eu engoli seco. Não porque ele estava sendo duro, mas porque estava sendo honesto. E eu não estava acostumada com aquilo. Maturidade emocional é, antes de tudo, aceitar a verdade mesmo quando dói. Eu queria rebater. Queria provar que eu estava certa. Queria me justificar. Mas cada palavra dele era como um espelho apontado para mim. E naquele reflexo, eu não via a mulher segura que eu imaginava ser. Via alguém que tinha medo. Medo de ser deixada. Medo de não ser prioridade. Medo de perder. E por medo, eu exigia. Por medo, eu cobrava. Por medo, eu criava brigas que não existiam. Mas naquele momento, quando ele levantou a cabeça e olhou para mim com os olhos cansados, eu senti como se tudo dentro do meu peito estivesse ruindo. Não porque ele estava indo embora, mas porque eu estava pela primeira vez enxergando a mim mesma. Ele levantou do sofá, deu um beijo calmo na minha testa e disse: "Eu amo você, mas a gente não pode continuar assim. Eu quero paz, e eu quero você, mas eu não quero ter que escolher entre as duas coisas." E foi ali, naquela sala pequena com cheiro de chuva entrando pela janela, que o primeiro passo da minha evolução começou. Só que eu não sabia disso ainda. Os dias seguintes foram silenciosos. Não de forma negativa, mas de forma pensativa. Passei a observar minhas reações, a maneira como eu me comunicava, as formas como eu lidava com frustrações e, principalmente, como eu interpretava tudo de acordo com os meus medos, e não com a realidade. Eu sempre fui boa em sentir, mas péssima em entender o que eu sentia. E foi então que, sem perceber, comecei a fazer pequenas mudanças. Parei de presumir que sabia o que ele estava pensando. Parei de transformar silêncio em... Comecei a perguntar mais, ouvir mais, respirar mais fundo antes de reagir. E aos poucos,
Fui descobrindo algo que deveria ser óbvio, mas não era. Maturidade emocional não é neutralidade. Não é deixar de sentir. É sentir com clareza. É saber diferenciar emoção de impulso. É saber que discordar não é desamar. Que dar espaço não é abandonar. Que amar não é sufocar. E quanto mais eu mudava, mais ele se aproximava. Não porque eu me tornei perfeita, mas porque finalmente havia espaço para ele ser ele mesmo. E espaço para eu ser eu. Mas como toda evolução real, veio o momento da prova. E a prova veio de um jeito que eu jamais imaginaria. Tudo estava caminhando bem, estável, leve. E foi justamente nessa leveza que o destino decidiu testar o quanto eu realmente tinha crescido. Foi um dia comum, um daqueles em que nada parece diferente. Mas uma mensagem, uma única mensagem, mudou completamente o rumo daquela fase. Era de uma ex dele. Uma mensagem inocente, aparentemente. Um pedido de informação sobre um documento antigo, algo que qualquer pessoa poderia enviar. Mas, antigamente, aquilo teria sido o suficiente para me fazer surtar por dentro. Eu teria criado paranoias, teria explodido sem pensar, teria interpretado como ameaça. Mas naquele dia, eu respirei, observei, analisei. E pela primeira vez, escolhi confiar antes de duvidar. A mensagem estava lá, simples, direta, sem nenhum subentendido romântico. Mas durante anos eu teria lido aquilo como se fosse uma ameaça ao meu relacionamento. E não porque ele me desse motivos, mas porque minhas inseguranças criavam fantasmas onde só havia sombras. Dessa vez, não. Eu vi. Respirei fundo. E apenas perguntei. Ela te mandou mensagem porque precisava mesmo ou tem algum contexto que eu não conheço? Ele não se assustou, não se irritou, não se defendeu. Ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, quase aliviado. E respondeu. Porque precisava mesmo. E eu te agradeço por perguntar assim. Foi a primeira vez em muito tempo que percebi algo simples. Maturidade emocional também é confiar no que você vê e não no que você teme. Mas como tudo que envolve evolução, aquilo era só o começo. Os meses seguintes foram um grande laboratório emocional. Pequenas situações, pequenas tensões, pequenos desafios que antes viravam tempestades foram sendo resolvidos com calma. A convivência ficou mais leve. A comunicação, que sempre foi nosso maior problema, passou a ser nossa força. E aos poucos eu fui sentindo algo quase milagroso acontecer. Eu estava finalmente aprendendo a amar sem me perder. Mas houve um dia que marcou tudo. Um dia que fez com que todo esse processo fizesse sentido. Foi uma noite comum, uma quinta-feira chuvosa. Estávamos em silêncio, cada um mexendo no seu próprio celular. Antes, eu interpretaria aquele silêncio como frieza. Agora, era confortável. Era companheiro. Até que ele colocou o celular de lado e me chamou pelo nome, com uma seriedade que me fez largar o meu na hora. Eu preciso te falar uma coisa. Meu coração acelerou. Mas, curiosamente, sem desespero, era só expectativa. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu percebi que te cobrei muito no começo do nosso relacionamento. Cobrei calma, cobrei paciência, cobrei equilíbrio, mas esqueci de olhar pra mim. Eu também precisava aprender. Eu também tinha coisas mal resolvidas. Eu também precisava crescer. Ele abaixou os olhos e continuou. Eu tinha medo de perder você, mas não por causa de ciúmes ou insegurança. Era medo de perder alguém que, mesmo nos seus exageros, amava de um jeito tão intenso que eu não sabia lidar. E agora que você está tão madura, eu fico com medo de não estar à altura. Aquela confissão mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Era como se, num segundo, tudo que eu acreditava sobre o que deveria ser um relacionamento tivesse virado de ponta cabeça. Eu sempre achei que maturidade era minha responsabilidade, meu trabalho, minha evolução. Mas não. Relacionamento maduro é uma estrada de mão dupla. É sobre dois aprendendo, dois errando, dois ajustando, dois crescendo lado a lado. Eu não estava caminhando sozinha. Nunca estive. Ele levantou os olhos e neles havia algo que eu nunca tinha visto tão claro. Vulnerabilidade. Eu quero ser um homem melhor para você, mas eu tenho medo de falhar. Foi nesse momento que finalmente entendi a verdade que me faltava. Maturidade emocional não é só sobre controlar impulsos. É sobre criar um espaço seguro onde os dois possam ser humanos sem medo. Eu me aproximei, segurei o rosto dele entre minhas mãos e falei: eu não quero que você seja perfeito. Eu só quero que você seja verdadeiro. Eu quero caminhar com você, não na sua frente ou atrás de você. Ele sorriu, mas um sorriso diferente. Não de alívio,
não de gratidão. Era um sorriso de quem finalmente podia respirar. Naquela noite, algo mudou entre nós. Não de forma dramática, não com lágrimas ou promessas. Mudou de forma silenciosa, profunda, quase sagrada. Foi ali que percebi que amar não é ser dependente, nem controlador, nem intenso demais. Amar é criar liberdade, não aprisionamento. É aceitação, não cobrança. É parceria, não disputa. E foi quando tudo parecia estar no eixo que o destino colocou o maior teste do nosso relacionamento na nossa frente. O pai dele ficou doente. Repentinamente, sem aviso, sem preparação. E de um dia para o outro, a rotina dele virou de cabeça para baixo. Consultas, idas ao hospital, noites mal dormidas, preocupações, responsabilidades, medo. Eu vi nos olhos dele o pânico de perder alguém que amava mais do que qualquer coisa. Antes, eu teria ficado insegura pela distância. Teria me sentido deixada de lado, ignorada, negligenciada. Mas eu estava em outra fase da minha vida, e ele também. Então eu fiz o que não seria capaz de fazer anos atrás. Estive presente sem invadir. Apoiei sem exigir nada em troca. Segurei a mão dele quando ele queria falar. Abracei quando ele queria chorar. E dei espaço quando precisava ficar sozinho. Maturidade emocional é isso. Aprender a ser forte por alguém mesmo quando ninguém está segurando você. Os dias passaram. A doença do pai dele oscilava entre melhora e piora, e eu ficava ali, sempre ao lado, em silêncio quando necessário, oferecendo companhia quando ele queria falar. Até que, numa noite tensa no hospital, ele encostou a cabeça no meu ombro e falou algo que eu nunca vou esquecer. Você é minha paz. Eu não respondi. Só segurei sua mão com mais força. Às vezes a maturidade também está em saber quando não dizer nada. Quando o pai dele finalmente começou a se recuperar, a tensão diminuiu. E, curiosamente, foi nessa fase que eu percebi que algo dentro de mim também tinha se curado. O meu amor não estava mais baseado em medo. Ele estava baseado em presença. Mas um último teste ainda estava por vir. Um dia, sem aviso, ele recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Uma oportunidade que poderia mudar a vida dele, mas que significava distância. Distância real. E quando ele me contou, fez isso com aquela mesma expressão vulnerável que eu já conhecia. Eu não quero ir sem você. Mas eu também não quero ir se isso machucar nós dois. Eu respirei fundo. Por alguns segundos, senti velhos medos tentando ressurgir. O medo da perda. O medo da distância. O medo da mudança. Mas eu não era mais aquela versão de mim mesma. Eu tinha crescido. Tinha aprendido. Tinha me reconstruído. Então eu respirei fundo e respondi: eu vou com você. Não importa onde seja. Porque hoje eu sei que nosso amor não depende de proximidade. Depende de maturidade. Ele sorriu. Um sorriso carregado de emoção suficiente para encher uma vida inteira. E então me abraçou com força, como se naquele abraço coubesse tudo o que vivemos, tudo o que aprendemos e tudo o que ainda estava por vir. A mudança não foi fácil. Houve desafios, adaptações, dias difíceis, outros mais leves. Mas naquele novo lugar, naquela nova fase, descobrimos algo que se tornou a base de tudo. A maturidade emocional não transforma um relacionamento em algo perfeito, transforma em algo verdadeiro. E verdade é tudo o que a gente precisa para durar. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você acha que maturidade é algo que se aprende ou algo que nasce com a gente? E claro, deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo histórias profundas como esta.